Daí, pessoal da Aula Livre, professor de área de matemática, para resolução de mais uma questão da prova do Enem, prova rosa, de 2016. Questão número 171. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto e a seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola: y igual 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sob uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são, respectivamente, iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Bom, então primeiro vamos entender a questão. Existe um túnel e esse túnel será lacrado, será fechado com uma tampa de concreto. Então eu tenho um túnel e a abertura ou a porta desse túnel, ela tem um aspecto parabólico. Por que eu já estou desenhando a parábola com esse sentido? Porque eu observo que a lei que estabelece o contorno dessa parábola, o contorno dessa porta do túnel, é uma parábola y igual 9 menos x ao quadrado. Y igual 9 menos x ao quadrado, ou ainda y igual menos x ao quadrado mais 9. Eu prefiro assim. E aí, percebendo então que o maior grau, grau 2, está negativo, então eu tenho uma parábola com a concavidade para baixo. Então aqui a abertura do túnel, posso até fazer aqui uma espécie de projeção desse túnel. Então tá aqui o túnel. E aí o que ele me diz? Que tanto a abertura desse túnel quanto a seção transversal do mesmo tem o mesmo formato, é regido pela mesma parábola. O que ele quer me dizer? Que esta parábola aqui, ela se perpetua por todo o túnel, ou seja, todas as parábolazinhas aqui, ó, nesse túnel, são as mesmas y igual menos x ao quadrado mais 9. Então esse túnel, vamos dizer assim, ele é parelho, ele não tem uma parte mais alta, uma parte mais baixa, uma parte mais larga, uma parte mais estreita. Ele é um tubo que tem um formato de uma parábola, ok? E aí ele me diz que eu preciso calcular a área da tampa desse túnel, sabendo que a área que está abaixo da parábola, olha só, a área então que está abaixo da parábola, que está dentro aqui da parábola, esta área equivale a 2/3 de um retângulo. 2/3 de um retângulo. Que retângulo? Do retângulo cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura do túnel, da entrada do túnel. Então pensa assim, ó, esse retângulo, ele tem como base a base do túnel. Como assim a base do túnel? Isso aqui, ó. O chão aqui, a base do túnel. E tem como altura esse retângulo a própria altura do túnel, que seria esse segmento. Bom, então olha só, eu vou agora analisar a parte algébrica aqui da questão. Y igual menos x ao quadrado mais 9. Olha só. Se eu igualo isso a zero, menos x ao quadrado mais 9, eu consigo encontrar as raízes. Menos x ao quadrado igual a menos 9, x ao quadrado igual a 9, e aí o x é igual mais ou menos raiz quadrada de 9. Eu tenho um x1 igual a menos 3, e eu tenho um x2 igual a 3. Então eu sei, como ele usa o y, né, o eixo vertical, conforme ele coloca no problema, o eixo vertical como eixo de simetria da parábola, então eu tenho para a esquerda aqui o menos 3, para a direita aqui o 3. Então a minha parábola, ela está com esse aspecto.
menos 3, mais 3, fazendo isso. E esse ponto, então eu já sei aqui a base, né? A base aqui, ó, é igual a 6. Então é 2/3 da área de um retângulo. Então 2/3 da área do retângulo e a base do retângulo coincide com a base do túnel e a base do túnel é 6. Logo, a base do retângulo também é 6. A altura do retângulo é a altura do túnel. Bom, então eu preciso agora dessa distância. Como que eu vou saber essa distância? Bom, eu preciso desse ponto aqui. Esse ponto, se tu observar, é o corte no eixo Y. O corte no eixo Y sempre se refere a quem? Numa expressão polinomial, numa situação polinomial. Se refere ao termo independente. Ou seja, é o termo C. Então significa que o termo independente, o termo C, é o 9. Então esse corte no Y aqui é 9. Então essa altura é 9. Então a área do retângulo, base vezes altura, olha só, base vezes altura. Então a área do retângulo, base 6, vezes a altura 9. 6 vezes 9, 54. E aí cuidado, porque 54 eu tenho na letra E. Mas na realidade a área coberta pela parábola, vamos dizer assim, a área da tampa de concreto é referente a 2/3 de 54. 2/3 de 54 é o mesmo que 2/3 vezes 54. Então a área da tampa, que é o que me interessa, 2/3 do retângulo, 2/3 de 54. Posso simplificar aqui 54 por 3, que dá 18. E aí 2 vezes 8, 36. E a área da tampa, então, 36 na unidade metros quadrados, letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.